Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos seja multiplicada. Pastor Lucas Reis deste lado, falando com todos vocês. Mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica. Hoje nós vamos ler primeiro de Crônicas, capítulo 1 e capítulo 2. Vamos lá? Adão, 7 Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoche, Metuzala, Lameque, Noé, Sem, Cão, Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer e Magog, e Madai, Javan, Tubai, e Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz e Rifate e Togarma. E os filhos de Javã, Elisa, e Tarsis e Chitim e Dodanim. Os filhos de Cã, Cuxi e Misraim, e Put e Canaã. E os filhos de Cute eram Zeba e Avilá e Zabate, e Raena, e Zabet-Peca. E os filhos de Raema eram Zebá e Dedã. E Cush gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Misaim gerou aos Ludeus, e aos Ananeus, e aos Leabeus, e aos Naftueus, e aos Patruseus, e aos Caslueus, dos quais procederam os filisteus, e aos Caftureus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Et, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Girgazeus, e os Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Arvadeus, e aos Zermareus, e aos Amateus. E foram os filhos de Sem, Elam, e Azur, Arfaxate, e Lude, e Aram, e Assur, e Arfaxate, e Lude, e Aram, e U, e Jeter, e Meseque. E Arfaxade gerou a Zelá, e Zelá gerou a Eber. Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Pelege, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almodade, e a Zelefe, e a Azavavete, e a Jara, e a Adorã, e a Uzal, e a Dicla, e a Ebab, e a Abmiel, a Abimael, e a Zebá, e a Ofir, e a Ávila, e a Japape. Todos estes foram filhos de Joctã, Sem, Arfajate, Zelá, Eber, Pelege, Hel, Zerug, Naor, Taré, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nabaiote e Quedar, e Adbiel, e Mitzã, Mismá e Duma, e Masca, Adar e Tema, Getur e Nafis e Quedma. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, essa deu à luz a Zinrã, e a Joxã, e a Medã, e a Midian, e a Gisbaque, e a sua, e os seus. E os filhos de Joxã foram Zeba e Dadã. E os filhos de Midian, Efa, e Éfer, e Anoste, e Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel e Jeus, e Jalam, e Cora. Os filhos de Elifaz, Temã e Omar, e Zefe e Gaetan. Os filhos de Reuel, Nate, Zera, Zama e Misa. E os filhos de Zeir, Lotã e Zobal, e Zibeon, e Ana e Disson, e Ezer e Dissã. E os filhos de Lotã, Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal eram Aliam e Manatã, e Ebel, Zefe e Onon. E os filhos de Zibeon eram Aia e Ana. Os filhos de Ana foram Disson, e os filhos de Disson foram Ranram e Esban, e Itram e Xeran. Os filhos de Ezer foram Brilham e Zava e Jacam. Os filhos de Dissam eram Uz e Aram. Estes são os reis que reinaram a terra de Edom antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e era o nome de sua cidade Dinhaba. E morreu Bela, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zera, de Borza, e morreu Jobabe, e reinou em seu lugar. Usando a terra dos Temanitas,
e morreu Uzã, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome de sua cidade Avite. E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Zanla de Masreca. E morreu Zanla, e reinou em seu lugar Saul de Reobote junto ao rei. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Acbor. E morrendo Baal-Anã, Hadade reinou em seu lugar, e era o nome de sua cidade pai, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Metrede, a filha de Mesabe. E morrendo Hadade, foram príncipes em Edom, o príncipe Tímina, o príncipe Aliá, o príncipe Getete, o príncipe Aolibama, o príncipe Ela, o príncipe Non, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes foram os príncipes de Edom. 1 de Crônicas, capítulo de número 2. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram Onã e Zelá. Estes três lhe nasceram da filha de sua, a Cananeia, e o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém, Tamar, sua nora, lhe deu à luz, e Pérez e Assera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. E os filhos de Sera, Zimrim e Etam, e Emã e Calcol. E Dará, 5 filhos, 5 ao todo. E os filhos de Carmim foram Macã, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. Os filhos de Etam foram Azarias, e os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jeramel, Irã e Gelubai. Irã gerou o Aminadab, e Aminadab gerou Naazon, príncipe dos filhos de Judá. E Naazon gerou a Salma, e Salma gerou a Boz. E Boz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeá, o terceiro. Natanael, o quarto, Rada, o quinto, Ozem, o sexto, Davi, o sétimo, e foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Absai e Joabe, e Azael, 3, e Abigail teve Amasa. E o pai Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuda, sua mulher, e de Jeriote. E os filhos dessa foram estes: Gesser e Zobabe e Ardom. E morreu Azuda, e Caleb tomou para si a Efrate, a qual teve Aú. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bazalel. Então Esrom entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair. E este tinha 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Aram tomaram deles as aldeias de Jair e Kenate e seus lugares, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Caleb de Efratá, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jeramel, primogênito de Esrom, foram Ram, o primogênito, e Buna, o Orem, e Ozen e Ai. Teve também Jaramel ainda outra mulher, cujo nome era Atar. Então foi a mais de Onã. E foram os filhos de Ram, primogênito de Jeramel, mas a Jamim e Eker. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E era o nome da mulher de Abizur, Abiai, que lhe deu a Abam e a Molide. E foram os filhos de Nadab e Selede, e Apaim. E Selede morreu sem filhos. E os filhos de Apaim foram Ish. E os filhos de Ish e Sezã. E os filhos de Sezã, Alai. E os filhos de Judá, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatã. E Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jeramel. E Sezã não teve
filhos mais filhas. E tinha Sesã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sesã sua filha por mulher e Jara seu servo. E lhe deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zababe. E Zababe gerou a Eflai. E Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias. Azarias gerou Elis, e Elis gerou a Eleasa. E Eleasa gerou Sismai, e Sismai gerou Zalum. E Zalum gerou as Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Calebe, irmão de Jeramel, Mesas, seu primogênito. Este foi o pai de Zif. E os filhos de Maresa, pai de Hebron, e foram os filhos de Hebron, Cora, Itapuá, e Requem e Sema. E Sema gerou a Raam, pai de Joqueam, e Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom. Maom foi pai de Betsur, e Efa, a concubina de Calebe, teve Arã, e a Mosa, e a Gazés. E Arã gerou a Gazés, e foram os filhos de Jodá e Regem, e Jotã e Gessã, e Pelete, e Efa, e Zaabe. De Maca, concubina, gerou Calebe, Zeber, a Tirana. E a mulher de Zafa, pai de Madimana, teve a Seva, pai de Macabena, e pai de Gibeá, e foi filha de Calebe, Axa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de primogênito de Efratá. Sobal, pai de Kiriate Jearim. Salma, pois, dos Belemitas, Aref, pai de Bet-Gadir, e foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé e metade dos Menuítas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Getreus e os Puteus, e os Samuteus e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estaleus. Os filhos de Salma foram Belém, e os Netofatitas, Atrote e Bet-Joade, e metade das Manatitas e os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Cismatitas e os Sucotitas. Estes são os quineus que vieram de Amate, pai de casa de Recabe. Deus te abençoe, te guarde, te faça prosperar em tudo quanto você fizer. Mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica da Palavra de Deus. Forte abraço, fiquem na paz do Senhor.